Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Assim, Mulher. Hoje vamos falar sobre psicogenealogia. O que é isso, afinal? Pois é, quem vai ajudar a gente a entender essa ferramenta poderosíssima é a Letícia Bassim, que é psicogenealogista. É isso, Letícia? Exatamente. Eu sou advogada antes de ser psicogenealogista, porque é importante que a gente entenda que todo o nosso conhecimento ele faz parte da construção de quem somos. E a psicogenealogia, a própria palavra já fala, né? Psicogenealogia é o estudo da mente, da nossa psique, a partir das histórias da nossa árvore genealógica. A gente vai ter muita coisa para conversar, a gente já começa esse papo. Também estão conosco aqui a Jussiane Fregadoli, que é a nossa conselheira, também a conselheira Léa Fantin. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Uma honra estar aqui. Uma honra receber você aqui com a gente, Gratidão Letícia. imensa. Você já deu uma ideia do que é psicogenealogia, agora explica pra gente. Em que momentos, em que situações a gente pode ou até deve utilizar essa ferramenta? Então, eu digo que a psicogenealogia, para mim, é uma filosofia de vida. Por quê? Porque a gente pode, a partir da psicogenealogia, entender onde estão os nossos conflitos, quais são as causas do nosso adoecimento, onde estão os nossos conflitos emocionais, onde estão os programas da nossa árvore genealógica que desencadeiam em burnout, enfermidades, conflitos relacionais, acidentes, né? A gente tem um conceito dentro da psicogenealogia que a gente chama de síndrome de aniversário, que não tem nada a ver com o nosso aniversário. Mas Annie Ancela Schutzenberger, né, é importante que a gente fale dela, também era advogada, porém ela fez doutorado em psicologia, ela escreve as bases da psicologia na França e ela tinha muitos pacientes oncológicos. E ela acaba percebendo, a partir da perda de um filho, que existe um padrão de repetição na árvore genealógica. O segundo filho na árvore dela e do marido sempre morre. A filha chama atenção a isso. E aí, como ela tem pacientes, mais de 5.000, né, catalogados ali por ela, ela começa a pedir para os pacientes fazerem as suas árvores genealógicas. E ela percebe que a doença, ela chega num determinado dado ou data, ou idade. Então, ela percebeu que alguns pacientes dela adoeciam na mesma idade que a mãe havia falecido, na mesma idade que a avó havia morrido no parto. Então, ela entendeu que havia um padrão. E aí, se a gente trouxer um pouquinho do Jung, né? O Jung diz assim, ó, até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e tu vai chamar destino. Então, a psicogenealogia é essa ferramenta de autoconhecimento, é isso, assim Anne chamava a psicogenealogia como ferramenta de autoconhecimento, para que a gente possa se desidentificar desses programas que condicionam as nossas escolhas e que muitas vezes repetimos acidentes, casamentos, enfermidades, né? Quando eu digo Problemas, casamentos, às vezes até conflitos. datas de casamentos, conflitos, os nossos filhos atraem determinadas situações, adoecimentos, nós temos problemas relacionais que são todos programas da nossa árvore genealógica. Então a psicogenealogia é esse entendimento profundo da mente e da persona em todas as suas camadas, corpo, mente e alma. Como é que você chegou a essa ferramenta? O que é que tirou você de um escritório de advocacia e levou para o desenvolvimento humano, para o autoconhecimento? Eu sou muito grata à minha caminhada no direito, né? Eu trabalhei muitos anos aqui em Maringá, né? Fui representante do escritório de advocacia aqui, depois fui para Florianópolis e eu entendi que eu era chamada, não só pelos meus clientes, mas dentro do escritório, para dirimir os conflitos relacionais. Eu sempre fui uma apaixonada por árvore genealógica porque eu venho de um ramo da minha árvore paterna de migrantes da Bielorrússia, família essa de judeus que foram dizimados no Holocausto. Os meus avós migraram para cá com 3 irmãs do meu pai. Então, fruto de uma família pequena, há uma pulsão de recolocar esses membros da árvore genealógica. Que eu acabei estudando a árvore genealógica do meu marido, né? Eu tô com ele desde os meus 15 anos, então eu sempre fui uma apaixonada por árvore genealógica. Por quê? Porque a minha tinha uma falha, né? Falta de pessoas. E aí comecei a comprar livros e de repente eu compro um livro estranho, né? Como advogada, a gente sempre gosta de conhecer melhor, né, a base do nosso comportamento.
me deparo com um livro de psicogenealogia escrita por uma psicóloga chamada Mônica Justino e que ela não tinha um curso no Brasil. E aí eu digo, não, eu preciso conhecer mais disso. E aí acabei estudando profundamente essa corrente e disse, né, eu vou, isso é tão transformador, transformou tanto minha vida. Eu tenho um irmão que tem um tumor de hipófise, né? Então, além das questões relacionais, a psicogenealogia, a sua base, ela nasce da base oncológica. E o nosso corpo é a parte mais densa de nós, só que a mente atua sobre a matéria. Então, Anne Ancelan trabalhava nas enfermidades para compreender de onde elas vinham, qual era o seu programa. E eu tenho um irmão com tumor de hipófise. Então, eu fui estudar a nova medicina germânica, associei a psicogenealogia e para entender o porquê do tumor do meu irmão. E aí, claro, fui me apaixonando por isso, saí desse escritório de advocacia e fui estudar a mente humana e os relacionamentos. Então, sou parapsicóloga antes de ser psicogenealogista, fui estudar neurociência e a psicogenealogia, então, roubou meu coração, né? Por quê? Porque é esse estudo muito profundo de leitura e interpretação do ser humano, do nome. O nosso nome é super importante, o nosso nome fala do nosso propósito, daquilo que a gente veio regular na árvore genealógica. Então é legal que a gente entenda que nós não viemos salvar a árvore genealógica nenhuma. Eu talvez seja 1 em 1 milhão que venho tentando mudar esse movimento. Porque tem muitas pessoas dizendo, eu vim curar a minha árvore. Você está aqui para ajudar a entender a árvore. Então, exatamente. Enquanto a gente não tomar posse dessa árvore, eu sempre digo que a árvore é o solo do desenvolvimento da alma, e ali nós viemos para dar frutos. Enquanto eu não olho para essa árvore genealógica com os seus problemas e as suas potências, tomando posse do que a gente vê como problema e transformo isso em potencialidade na minha vida, eu não consigo dar meus frutos. Então a árvore ela não precisa ser curada, ela é perfeita para mim. E a gente, eu digo que a nossa prepotência, na nossa arrogância, a gente acha que a gente veio curar a árvore. E não. Eu preciso olhar com muito amor, honra a tudo que veio antes de mim, porque tudo que veio antes me capacita a ser quem eu vim ser e manifestar. E vocês, e eu preciso falar que eu fui uma das primeiras alunas da Letícia. E quando ela fala de árvore e frutos, uma das primeiras coisas que eu falei para a Letícia, ela falava assim, Leia, como que você se sente? Porque um dos motivos que eu fui buscar a Letícia é por não ter os pais, enfim, aquela minha história que... já falei aqui em outras vezes, mas que realmente eu senti uma falta. Eu falava assim, Letícia, eu me sinto uma árvore sem a raiz. Parece que cortaram as raízes da minha árvore. Então, assim, para que ela fosse frutífera, né, e que eu pudesse levar o amor e tudo aquilo que eu tinha no meu coração, eu precisava entender. E aí eu entrei numa busca gigantesca. Fui buscar toda a minha história, a história dos meus avós, bisavós, e comecei a construir essa minha raiz, mas eu não me esqueço do dia que eu cheguei falando isso para ela. Eu não tenho raiz, foi cortado, como se tivesse acabado a minha vida naquele momento, quer dizer, tinha zerado, né? Mas ou uma árvore frágil, né? Sem raiz. Aí ela falava, como que vai sustentar e dar frutos? E foi quando eu realmente comecei a buscar e entender. Eu tenho um orgulho imenso de ter sido uma das alunas da Lê, e também aconteceu a mesma coisa. A psicogenealogia fez uma mudança extraordinária na minha vida. Né? Mas ela vai contar mais, eu vou deixar ela contar. Porque eu sei que a Ju, que é psicóloga, deve estar ali se coçando para fazer algumas perguntas, porque aqui elas já bateram. Já, nossa, é um tema assim que vem muito, né, a favor ali do que a psicologia traz, que não é só trabalhar o sintoma em si, mas o que causou aquele sintoma. Sim. E essa questão você falou das raízes, é algo que eu vejo muito recorrente. A gente não tem esse hábito, esse costume de retomar aos antepassados, de entender essa história e o quanto essa história é significativa. Sim. E aí, como que a gente pode proceder nisso quando a gente fala assim, mas eu não sei a história dos meus avós, eu não sei o que aconteceu, e aí, mas eu quero esse conhecimento, eu quero essa conexão. Sim, bem legal essa tua pergunta, porque ela vem sempre, a gente atende muitos adotados. Aliás, nós temos vários psicogenealogistas que são filhos adotivos. Eu sempre digo uma frase que parece uma frase feita, mas ela é muito verdadeira. Quando a gente dá um passo
na direção da nossa árvore, a nossa árvore vem na nossa direção. E isso está pautado numa lei. O todo é mente e tudo é mental. Se nós falamos que a nossa mente é 95% inconsciente, nós atraímos o que somos e pensamos. Então, aquela máxima que diz, né, para conheceres os deuses e o universo, basta conhecer a ti mesmo, é basicamente isso. Então, o que a gente faz? A gente começa a entender a pessoa a partir do seu nome. Às vezes, a pessoa adotada sequer carrega o nome de batismo ou o nome dado pela família biológica, né? Então, a gente vai analisar, porque o nome é uma emanação divina, nós não deveríamos jamais mudar o nosso nome. Se tem algo que mostra o nosso propósito, é o nosso nome. E você fala o nome completo ou só o primeiro nome? O nosso nome de família nos identifica dentro de um grupo. O nosso pré-nome, que é o Letícia, né, a Leia, cada uma tem uma identificação dentro do grupo. E isso nos faz ímpares, indivíduos, né? Viemos para olhar para algo dentro da árvore genealógica a partir da potência do meu nome. E aí a gente analisa a etimologia do nome, o simbólico do nome, o arquétipo do nome. E aí a gente vai até a guimatria do nome, que é a questão do hebraico. Mas além do nome, nós temos a análise do comportamento. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, que eu venho de uma árvore, sou adotiva. Uma pessoa que viveu a adoção, e aí é muito interessante que a gente acha que o nosso inconsciente ele começou a ser formado quando eu nasci ou quando eu estava sendo gestado. E a psicogenealogia diz não, o nosso inconsciente ele começa a ser formado pela história dos nossos antepassados. E aí a gente tem um bloco de estudos que é o projeto sentido gestacional. 9 meses antes da minha concepção, tudo que meu pai viveu constrói a minha base psíquica. Por quê? Porque 9 meses antes da concepção. Na verdade, eu tenho toda uma memória transgeracional. O que é o transgeracional? É aquilo que atravessa gerações. Então, vamos supor, minha avó era parteira. E por que ela era parteira? É legal a gente falar que as profissões elas são todas reparadoras. Porque talvez na árvore da minha avó, alguma mulher morreu no parto. A gente nunca trabalha com o que trabalha por acaso. É sempre uma demanda da árvore. É lindo quando a gente entende que a nossa árvore nos capacita a ser para o outro. Então, de repente, vai vindo essa dor e essa capacitação. Até que um determinado membro do sistema diga, não, deixa eu olhar para essa situação, porque eu posso ser uma médica ginecologista, trabalho, faço partos, mas eu posso estar em lealdade àquela mulher que morreu no parto. E eu não consigo ter filhos, por exemplo. Então, a nossa memória vem do transgeracional, que é essa base informacional da árvore, vem do meu projeto sentido, porque o meu pai teve vivências que antecedem a minha concepção. Eu tive uma cliente que ela dizia assim, Letícia, eu enxergo uma barra de saia de uma noiva e uns pezinhos pendurados. Isso num workshop que a gente foi fazer. Quando ela foi numa festa de família, veio uma prima e dizendo, fulana, você conheceu a primeira noiva do teu pai? Ela disse, como assim a primeira noiva? Pois a primeira noiva do teu pai se suicidou. E no momento que teu pai chegou na sala, ele olhou a barra da saia, os pezinhos, ele não conseguiu mais olhar para aquilo e saiu da sala. Esta menina tinha uma memória do que o pai viu. Isso é memória epigenética. Isso aconteceu com a minha filha também. A minha filha, ela tinha medo de ladrão. E aí, isso é uma coisa inconcebível. Mas como assim, minha filha? Nós moramos no último andar de um prédio. Quando ela foi fazer uma terapia com uma colega, porque a gente acaba não atendendo filhos, ela desenha uma imagem que ela vê. Uma janela, ela na frente da janela, e ela tinha 13 anos. Quando a terapeuta me mostra esse desenho, eu disse, mas eu vivi isso. Meu pai foi assaltado e eu vi o meu pai com um revólver na cabeça sendo ameaçado. Então, esta memória que os nossos viveram, ela constrói nosso grande banco de dados. E o projeto sentido é aquilo que o nosso pai viveu antes da concepção, que é a memória curta. Por quê? Porque o homem, ele muda, o espermatozoide fica dentro do homem por 72 dias. Então, há uma renovação de programas. Dependendo do que meu pai está vivendo, ele fala de mim. Se meu pai está vivendo uma relação triangular, se meu pai teve
um diagnóstico de uma doença grave, se ele teve uma perda, foi demitido, tudo isso vai construir a minha psique, o meu comportamento. O momento da concepção também fala de mim. Então, se eu fui concebida dentro de uma relação de casamento, se a minha mãe teve que casar porque estava grávida, se foi uma relação abusiva, se era uma relação triangular, isso também vai registrar um comportamento. Depois eu tenho um tempo de gestação. A minha mãe e eu, né, e nós, fomos um. Tudo que a minha mãe viveu nesse tempo gestacional fala de nós. O parto também programa o comportamento do ser humano. E aí o projeto Sentido vai até os 7 anos. Por que até os 7? Porque o inconsciente, né, e a colega psicóloga, eu não sou tua colega de psicologia, eu sou colega de direito, mas de estudiosa da mente humana. Até os 7 anos nós temos a frequência de vibração de onda cerebral θ. Então uma criança até os 7 anos, ela sempre mostra o conflito da árvore genealógica. Então nós somos o reflexo dessa árvore e atraímos, pela lei da atração, o que somos. Então, às vezes eu não conheço a minha árvore, mas eu atraio as histórias da minha árvore e não consigo entender por quê. Eu tenho o dedo podre no relacionamento. Eu não consigo ser feliz. Eu não tô bem na profissão, eu não ganho dinheiro, eu tô doente. E aí a gente acessa outras técnicas, exemplo da nova medicina germânica, que conseguem explicar onde está o conflito emocional. A gente poderia falar do câncer de mama, por exemplo. Desculpa, te interrompi? Não, de modo algum. É que a nossa cabeça fica fervendo. Mas eu quero... Você falou sobre a questão do dinheiro. Eu vou querer fazer uma pergunta do dinheiro também. Mas antes, Letícia, eu quero até compartilhar com as meninas aqui. Ouvindo você falar, parece muito místico. Uhum. E nós já sabemos que não tem misticismo porque numa conversa um pouco antes da gente começar essa gravação, você falou que não. Que tem questões que são matemáticas, Sim. que tem questões que são bíblicas. Sim. E aí a gente quer entender, né, de onde, o que explica isso. Isso. Bom, a psicogenealogia trabalha com dado. Nós não trabalhamos diferentemente dos campos informacionais de constelação, né? A psicogenealogia trabalha com dados da árvore genealógica. Então, como que eu vou saber com quem estou conectada na árvore genealógica para ressignificar determinadas situações? Primeira pauta, nomes. Da onde vem esse conhecimento? Esse conhecimento vem do hebraico, né? A Bíblia foi escrita no hebraico, ela foi traduzida, né? Então a Kabbalah é um conhecimento que estuda as leis que regem o universo. A gente poderia falar do Kybalion, né? Tem várias palestras, a professora Lucilena Galvão tem uma palestra muito bacana sobre o Kybalion, eu super indico. E existem leis que regem o universo. A primeira lei é o todo é mente, tudo é mental. Então a gente vai começar a estudar o quê? Física quântica. O que é a física quântica? A lei do funcionamento da mente. O que nós atraímos tem a ver com aquilo que somos. Então, antes de ser místico, é física. É físico, é matemático, o nosso inconsciente. É que a gente tem essa coisa de querer a lógica, né, do entendimento, só que a lógica representa 5% do nosso conhecimento, que é os 5% da mente consciente. 95% da nossa mente é inconsciente. E a linguagem do inconsciente, tu vais concordar comigo, ela é simbólica. A nossa forma de nos expressarmos é através de símbolos, só que a gente não estuda símbolo. Só que a vida é simbólica. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vim aqui nessa entrevista, eu tô com muita prata. A prata, se a gente pegar a tabela periódica, a tabela alquímica e a tabela periódica, elas têm os mesmos elementos correspondentes. Então, a prata, ela tem a ver com o quê? Com a simbologia do feminino, da mãe, ela tem o elemento da lua, né? E a lua é o inconsciente. Então, a gente vai entendendo o simbolismo. Só que nós não estudamos o simbolismo. Nenhuma faculdade prepara o entendimento da mente inconsciente. E a psicogenealogia trabalha muito esse aprofundamento da mente inconsciente e o seu simbolismo. Então, por isso que as pessoas às vezes confundem com místico. Ela é holística. O que é o holístico? É olhar para o ser humano de forma integral. Eu não posso chegar no médico e dizer que eu tenho um problema, estava falando do câncer de mama, e achar que o meu problema está no meu peito. Porque o meu corpo é a parte mais densa de mim, mas eu tenho outras dimensões corpóreas. Eu tenho um corpo etéreo, eu tenho a minha mente, e a minha mente atua sobre a matéria. Eu fui dar uma palestra em Florianópolis para as meninas que fazem o combate ao câncer. E eu disse, meninas, eu preciso dizer para vocês
que, ao invés da gente levantar a bandeira do combate ao câncer, neurociência, o inconsciente não entende o combate, não entende o não. Sim. Eu preciso entender para que aquela enfermidade chegou até mim, porque ela tem uma função. Então, quando a gente fala, por exemplo, de câncer de mama, nós estamos falando de conflito de ninho. O que essa mulher está vivendo na sua casa de conflito de ninho? E aí eu posso procurar N situações. Meu marido pode estar desempregado, minha sogra pode ter vindo morar comigo, eu posso ter perdido minha casa, eu posso ter perdido um projeto que é um filho para mim. Então, quando a gente olha essas outras ferramentas que complementam o olhar da psicogenealogia, ela é matemática. Então, nome é uma pauta. Datas, né? Então, a vida, quando a gente fala de Fibonacci, né? O Fibonacci percebeu que há uma medida sagrada na vida. E a gente poderia abrir Fibonacci e falar horas sobre essa métrica do 1, 2. O que é esse 1? Que está em vários elementos da natureza. Que está em vários elementos da natureza. Esse 1, antes da vírgula, representa Deus, o todo. Deus é uno. Nós somos um com os outros. Nós precisamos olhar de forma integral. Existe uma neurocientista que ela fez uma palestra do TEDx, que ela teve um AVC no hemisfério esquerdo, que é da mente consciente. Então ela percebe que o braço dela se funde na parede. Por quê? Porque ela vê a vida a partir do hemisfério direito, que é a mente inconsciente, que é integrada. Então esse 1 antes da vírgula de Fibonacci fala de Deus, de totalidade, eu e o outro. O 1 depois da vírgula representa que nós somos imagem e semelhança do Criador. E aí, o 2 representa o quê? Eu com o outro, porque na Bíblia está escrito que homem e mulher Deus criou. Homem e mulher os criou e chamou Adão, que no hebraico está escrito Adão Kadmon. Adão Kadmon é o homem primordial. Então, quando a gente fala o que Deus uniu e o homem não separa, que a gente às vezes olha para o casamento, é energia yin e energia yang dentro de mim. É isso que Deus uniu. Então, é o feminino e o masculino em cada um de nós. E aí nós temos, claro, a caminhada da vida. E o 3 fala da comunicação, o 5 fala da espiritualidade, o 8 a minha capacidade de atuar espiritualmente. Então tem todo um estudo profundo da Kabbalah de 4, 5 mil anos que eu trouxe para a psicogenealogia. Anne Ansel não trazia isso, mas tudo vai evoluindo, né? Então a gente estuda decodificação dental, né? Os dentes contam uma história, nós temos 32 peças na nossa boca de um cristal de hidroxiapatita. E a 33ª peça de hidroxiapatita é a nossa pineal, que é o centro de conexão com o plano espiritual. Nós temos 33 vértebras na coluna. Então, tudo que está em cima está ligado com o que está embaixo. Nós temos equivalência nos mundos no nosso corpo. Muito bem. E aí, eu vou chegar na questão do dinheiro ainda. Mas a gente pode ela usar tá essa lá, questão. ela Porque foi longe ela do comentou, a gente... Não, mas a vamos gente chegar lá. viaja por tudo e a gente talvez não saia daqui hoje, se a gente quiser resolver Não. conhecer toda a psicogenealogia. Mas em que momentos da vida eu posso trazer todas essas informações e que tipo de problemas, por exemplo, a gente pode resolver com Posso isso? falar um? Vamos, Léa. Posso falar um? Vai. E um que eu acho que tem a ver hoje com a palestra que a Lê foi lá levar pra gente também, falando de empresas. O nome da minha empresa são 2 letras. A letra da minha enteada e a letra da minha filha. E com apenas 2 letras renderam acho que mais de 40 páginas descrevendo todinha e o que aquela união significava. Estava assim no momento de quase 20 anos de empresa e nós queríamos saber, será que nós estamos no caminho certo com essas 2 letras, envolver nome de filho, né, que não é nome, é letra, com isso aqui? E a psicogenealogia, com todo esse estudo, com toda essa bagagem, trouxe para nós que estava assim, estávamos no caminho certo, precisávamos sim olhar para algumas coisas, não estava pesado para elas, porque nós queríamos entender também, né? Será que elas se sentem que vão ter que tocar a empresa pra gente? Porque tem tomar a responsabilidade letra, para elas, tomar né? responsabilidade. E ficou tão leve que elas não tomaram responsabilidade nenhuma pela Cada empresa, uma seguiu Cada um uma caminho. seguiu o seu caminho, está seguindo o seu caminho. E se vier, será bem-vindo. E se não vierem também, tá tudo certo. E ficou leve. Mas o que a Lê está colocando, de você olhar e tão profundamente a questão da letra, o formato, o que faz, o que não faz, tudo.
E eu falo, por isso que eu acho que é tão matemático e tão gostoso de ver a psicogenealogia. Então, ela não vai agir só no meu nome completo, que a gente fala, é Vanderleia de batismo. Né, de batismo, e nem os meus próprios pais chamavam de Vanderleia. Talvez achasse que eu era muito pequena e falaram, vamos reduzir, vamos deixar Leia. O apelidinho carinhoso de casa ficou um apelido compromete? carinhoso. Sim. Letícia, compromete. Sim. Caramba. Mas eu já estudei isso também. Tomou posse já. Conflitos familiares. Ajuda também? Muito. Então, assim, ela estava falando da empresa. Eu vou só fazer um gancho. A família do meu pai veio de uma cidade na Bielorrússia chamada Pinsk. O meu pai botou o nome da empresa Pinsk. Então, o que acontece? Lá eles foram desapropriados, usurpados. Aqui no Brasil, meu pai também foi usurpado. Meu pai também teve... Lembra da época do Collor? Sim. Que houve... Meu pai perdeu dinheiro naquela época. Então, o real e o simbólico, né? A gente não entra no detalhe, mas o meu pai também perdeu. Ele quebrou também. Eu fiz direito empresarial para que eu não vivesse o que os meus viveram. Qual foi a minha surpresa? Saí desse escritório, coloquei uma parte do meu dinheiro numa empresa de biometria. Por que eu botei numa empresa de biometria? Porque eu sempre busquei a família do meu pai, que a gente nunca conheceu. E a biometria não deixa de ser uma busca de identificação. Perdi meu dinheiro. E meu filho, né, depois que a gente acha, isso não vai mais acontecer. Meu filho se relacionou com uma menina que também tirou dinheiro dele. Então, quando a gente percebe, o nome da empresa do meu pai era uma forma de recordar a história ancestral. Uma lealdade. Só que o CNPJ, ele é um espelho do CPF. E os relacionamentos humanos, eles são um espelho também da nossa árvore. Então, às vezes a gente vê irmãos que têm problema de relacionamento. Quando você vai na árvore genealógica, você vê que esses, de repente, irmãos que estão aqui vivendo esse conflito, estão espelhando outros 2 irmãos que viveram um conflito maior na árvore genealógica. Então, a gente chama isso de repetição. É a repetição por lealdade. E eu só consigo ressignificar se eu ressinto. Então, a gente diz o ressentir para reelaborar. Eu acabo atraindo o mesmo padrão, não como um karma, não como um castigo, mas como uma oportunidade de reelaborar esse relacionamento mal elaborado. Então, muitas vezes tem distribuição desigual de heranças. Acontece muito, eu como advogada vi muito, filhos serem excluídos, filhos não serem reconhecidos pelos pais. E aí, de repente, vem um descendente conectado àquele filho que foi excluído e ele vive o que na sua vida? A exclusão, o não pertencimento, ou o não reconhecimento no trabalho. Ele acaba vivendo, por analogia, aquilo que é o problema na árvore genealógica. Então, relacionamentos, a gente olha a partir da psicogenealogia, enfermidades, conflitos, síndrome do pânico, por exemplo. Né? Da onde vem determinada síndrome do pânico? Eu tenho um pânico de ficar fechado em ambiente. E muitas vezes a pessoa toma remédio e não consegue resolver. Por quê? Porque não encontrou o programante. Quando entende que a síndrome do pânico não é um problema, ela está na tua vida com uma função que é olhar para algo do passado que está mal elaborado. Você diz, ok, então vem aqui, deixa eu olhar para isso, para ver para onde você me mostra. E aí eu vou lá nos meus antepassados, não mais do que bisavós, não preciso ir mais do que 3 gerações antes de mim, para encontrar o programante, ressignificar isso, e a partir desse momento eu transformo esta dor em potência em mim. Então, por exemplo, eu tenho medo de ficar trancada. Minha avó migrou, ficou 3 meses no porão de navio. Eu nunca andei num cruzeiro. Já viajei de avião, nunca andei no cruzeiro. E às vezes nesse tem medo final de de semana, elevador, né? Exatamente. Então, quem é que ficou trancado, literal ou simbolicamente? Quando você toma consciência que não é você, mas que essa enfermidade, ou esse comportamento, ou essa síndrome do pânico tem uma função, você diz, muito obrigada por ter chegado até mim, graças a você eu consigo olhar para minha história e ressignificar essa dor. Então, a gente pode entender que o olhar para o sintoma, olhar para a dor hoje, fazer essa relação aos nossos antepassados seria ali a chave do cadeado para que a gente possa se libertar. Sim. Vou te dar um caso. Eu sei que é polêmico, né? O autismo é uma polêmica. Sim. A psicogenealogia e a nova medicina germânica olham para o autismo como decodificável. Eu já decodifiquei autismo.
O autismo é decodificável. Então, assim, antes da gente se colocar, não, né, eu tenho um filho autista, ele tem um problema. Olhe para o teu filho como um sinalizador de algo na tua árvore. Normalmente, não estou dizendo que todos, normalmente o autista tem um comportamento específico. Ou ele tem um hiperfoco, ou ele tem um comportamento, ou ele não fala, ou ele não olha nos olhos, não socializa. Então, o não olhar nos olhos. Os olhos são a janela da alma. Sim. Normalmente, o autista que não fala ou que não olha nos olhos, ele guarda um segredo. Os segredos, a gente olha com muito cuidado, muita responsabilidade, porque os segredos, eles são as criptas da psique. Que na psicologia também chama clivagem. O que são? Aquelas coisas que a gente vai botando embaixo do tapete, os calados, né? Os abortos que não foram falados, de família, os né? assassinatos, os segredos de família, as traições, os incestos. Tem muitos casos que viram calados. E aí, de repente, vem um membro do sistema com um comportamento que conta a história. Então, muitas vezes a gente olha e diz, ele não fala, mas ele está falando a partir de gestos e comportamentos. Eu tive uma menina, tenho vários casos, um deles, uma menina que, filha de uma aluna, veio dizendo, olha, minha filha não fala, tem 5 anos, ela é considerada uma autista severa. A menina estava conectada com o avô, né? Essa minha aluna teve essa filha com um grande amigo que era homossexual. Ela disse, nem sei por que a gente teve uma relação. Porque ele é homossexual. Aconteceu. Só que na psicogenealogia não existem coincidências. Então, ela é filha da mãe com um amigo homossexual. O pai dela, ela descobriu que também é homossexual. Quando ela descobre, chega pro pai e diz, pai, por que você não me falou? Ele, o quê? Que você é homossexual? Aí ele olhou, a tua mãe te contou? Ela disse, não, eu descobri. E aí ela disse, mas isso era um segredo entre nós. Quando ela toma consciência disso e ela descobre para que ela traiu esse homem que gerou a filha dela, a menina começa a falar. Normalmente é uma criança saudável, feliz da vida, fala normalmente. Então, o autismo é decodificável. Quando a gente vê as questões mais agressivas, né, eu sou uma grande... eu gosto muito das mídias porque elas mostram muito os lados ocultos das pessoas e aquilo que elas querem esconder. Mas às vezes a gente tem os autistas severos, com agressividade, né? Eles revelam a partir de comportamentos os dramas da árvore. Então eu olharia assassinatos, homicídios, o comportamento por repetição. Situações mais extremas. Assim. François Douto dizia assim, ó, o que uma geração cala, a outra carrega no corpo. Ou é um formato de corpo, ou uma tatuagem, a gente decodifica tatuagens, né? As tatuagens são uma mensagem do inconsciente. São um desenho, são uma informação trazida na pele pelos descendentes que estão revelando aquilo que foi calado. São as criptas. Então, aquilo que tu me perguntasse, como eu olho? A partir de N situações. Formato de corpo. Aquela barriga de avental que vai para cima, né, do aparato genital. Muitas vezes ela revela na árvore questões de relacionamentos abusivos. Muitas vezes incestos. E o formato do corpo é uma adaptação. Então, o inconsciente, ele trabalha com um mecanismo de sobrevivência. Letícia, nós ficaríamos horas. Sim. E a gente vai precisar convidar a Sim, Letícia não para falando de dinheiro. Vamos falar. Eu vou fazer essa última pergunta, já que eu abri aqui Sim. a janelinha. Mas nós teríamos muito mais para falar com você e você já está convidadíssima para uma segunda conversa. Delícia. A gente vai amadurecer tudo que nós estamos ouvindo hoje e vamos vir muito mais preparadas para uma segunda conversa. Mas a questão do dinheiro que eu falei, porque você mencionou, é porque a gente ouve muito pessoas dizerem eu não consigo fazer um negócio ter sucesso. Dinheiro chega na minha mão e desaparece. Isso. Eu não consigo guardar dinheiro. O dinheiro vem, mas ele some, ele não fica comigo. Isso. O dinheiro parece uma maldição na minha família. Isso. A gente ouve muitas expressões assim. Sim, e aí, nesse sentido só, porque essa é uma dor assim muito sangrenta na nossa sociedade, é que eu gostaria que nós pudéssemos encerrar, né, esse episódio. Se vocês tiverem, meninas, mais perguntas, aí logo depois dessa resposta da Letícia, vocês trazem então, mas porque nós precisamos encerrar.
Eu gostaria que você comentasse essa questão Legal. financeira. O que a psicogenealogia fala sobre isso? Quando a gente fala de psicogenealogia, nesse assunto dinheiro, eu vou trazer a Kabbalah. Quando a gente fala em dinheiro, a gente está falando de matéria. E quando falamos em matéria, a gente diz que o dinheiro e o sexo estão intimamente conectados. Então, muitas vezes, as questões de matéria, o dinheiro é uma das formas de matéria, estão relacionadas a questões de sexo e sexualidade. Então, abortos, que é a eliminação do corpo em matéria, porque a morte, ela não acontece a partir da eliminação do corpo físico. A vida continua. A vida não é contrário de morte. O contrário de morte é nascimento. Então, muitas vezes eu tenho na minha árvore assassinatos, abortos, e que eu, como descendente, acabo perdendo em dinheiro o equivalente ao que foi perdido em vida, em matéria. Ou eu tenho na árvore, estou conectado com alguém que tomou demais, que roubou a herança de alguém, que se apropriou indevidamente de uma terra. Eu digo assim, ó, o uso capião, ele é legal, mas não é moral. A ética nas relações, principalmente financeiras, ela é regida por uma lei cosmogônica. Se eu me aproprio de algo indevidamente, eu enquanto grande corpo, alguém da minha árvore genealógica vai fazer esse encontro de contas, que a gente chama de contabilidade familiar. Esse encontro de contas, ele tem tudo a ver com a parte financeira e a vida. E quando a gente fala de propósito, né, por que eu não ganho dinheiro? Muitas pessoas buscam o dinheiro pelo dinheiro. Tá? Eu quero ganhar X milhões por mês. A minha empresa quer faturar X milhões. Essa intenção, ela está contrária às leis que regem o universo. Quando eu intenciono ser, a partir da minha luz, daquilo que eu vim manifestar para a vida, eu venho transbordar a minha luz, ser para o outro e quero levar essa luz para o outro, o dinheiro, ele é uma consequência. Então, toda vez que a gente quiser o dinheiro pelo dinheiro, a gente está indo contra as leis cosmogônicas, o movimento do universo. Quando eu entendo quem eu sou, e, por exemplo, a Leia, né? Quando ela falou, Vanderleia, une o mundo de cima com o mundo de baixo. Então, ela vai sempre atuar nessa união do pensamento na matéria, o pai com a mãe, as ideias e a materialização das ideias. Quando ela quiser levar para as pessoas a união do mundo de cima com o mundo de baixo, ela está em ressonância com a alma dela. E aí o universo entende, ela entendeu o que ela veio ser. Então vamos mandar demanda para ela, oportunidade para ela, porque o dinheiro, ele tem que ser um meio para que você manifeste a tua luz e não um fim àquilo que a gente busca. Essa é a visão da Kabbalah e da psicogenealogia. Eu estou chocada, meninas. Muito Vamos interessante, esperar o próximo né? curso em Maringá. Bom, ela vai ter que vir. Muitíssimo obrigada, Letícia. Muito Gratidão. obrigada por tanta informação, por compartilhar tanto com a gente. Gratidão. Uma honra estar aqui com a Leia, que é uma excelente psicogenealogista, e com essas mulheres maravilhosas aí da SIM, que estão transformando o universo empresarial, porque eu acredito que as empresas, elas precisam ser um meio de manifestação do sacro ofício e não sacrifício. Muitíssimo obrigada, Jussiane. Mais uma vez, uma honra, uma alegria sempre ter você nessa mesa com a gente. Muito obrigada. Muito bom estar aqui, muito bom poder falar sobre temas tão interessantes como psicogenealogia. É uma coisa assim, que eu tenho muita curiosidade e quero entender ainda muito, mas eu estou assim, muito satisfeita de estar aqui hoje. Muito obrigada, Leia. Também só tenho a agradecer, né? Agradecer pela Letícia ter conseguido um horário, uma né? brecha nessa agenda dela que está concorrida, e estou muito feliz porque eu estou com a Letícia desde o começo e é algo assim que realmente só tem a acrescentar na vida de qualquer pessoa, seja ela empresária, seja no autoconhecimento mesmo. Eu acredito que a psicogenealogia ela é fundamental, ferramenta fundamental na vida das pessoas. Sensacional. E você que esteve conosco, por favor, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe, nenhum episódio de tudo aquilo que nós preparamos para trazer para vocês com carinho e, sobretudo, com riqueza e detalhes. Até o próximo episódio.